E aí galerinha, tudo bom? Eu venho trazer mais uma dica aí como fazer um armário inferior em L, né? Algumas pessoas têm algumas dificuldades, mas é muito simples, prático para fazer esse armário. Quando a gente vai fazer esse armário aqui que usa essa dobradiça 165 graus, né? Que ela não é igual àquela outra normal, né? Aquela outra só abre 90 graus, essa abre 165 graus. E eu quero explicar para você como é que a gente coloca essas portas, né? Como é que a gente faz esse armário, tira as medidas exatas, de como fazer esse armário em L, né? Às vezes a cozinha do cliente, o cliente quer fazer um armário que forme o L, né? De um lado armário e do outro lado armário também. Então é muito simples de como fazer esse armário, né? Fazer esse corte aqui, eu vou explicar para você, tirando suas dúvidas, como coloca também essas dobradiças aqui de 165 graus. É bem prático e simples, né? O cliente pediu esse modelo, né, de puxador também, que é um puxador cava, né? Eu vou explicar aqui para você como é que a gente faz. Eu quero mostrar aqui através da partilheira para você entender. Vou explicar aqui. Na casa do cliente, a pedra do cliente ele tem 60 centímetros de largura, de profundidade. Do outro lado também tem 65. Essa explicação ela vale para todas as medidas. Pode ser que um lado tenha só 60, né, de profundidade, outras vezes do outro lado só tenha 55, isso não importa. Como é que eu faço? Eu pego a medida, no caso lá tem 60, de um lado de uma pedra tem 60 e o outro L, formando o L, também tem 60. Então o que eu faço? Eu pego a profundidade de 60 aqui, né, essa profundidade aqui, e corto uma tábua, tanto nessa profundidade quanto essa profundidade de 60. Como é que eu faço? Eu peguei a medida, essa medida aqui, deu 90 centímetros, e esse outro lado aqui deu 95 centímetros de largura. Então o que eu faço? Eu pego um quadrado total, corto uma tábua nessa medida. Depois que eu corto, aí eu vou tirar dando desconto aqui. Eu pego um lápis e vou medir com a trena. Esse lado aqui eu tenho que deixar 60 centímetros. Então eu tiro a medida aqui e marco, né? Depois que eu tiro essa medida aqui, aí eu vou, puxo aqui, né? Puxo essa medida aqui, 60 e 60 aqui, e faço um risco. Nesse outro lado, da mesma forma. Eu tiro 60 aqui também e faço um risco. Aí vai formar esse L aqui, ó. Depois que eu formo esse L aqui, aí eu vou na máquina, aí eu corto aqui, deixando a profundidade de 60 e deixando essa profundidade aqui de 60. Então aí eu vou e pego e risco aqui com uma caneta ou com lápis, risco aqui e passo na máquina. Aí eu vou até um pedaço aqui, paro na máquina e aqui também. Depois que eu faço aqui, aí eu finalizo esse acabamento aqui com a tico-tico, que fica bem mais prático. Aí eu estou te ensinando aqui como seria a base do armário, tá? Imagine que isso aqui seja a base, né? Isso aqui é a partilheira de dentro, mas eu estou explicando como se fosse a base, para você entender o princípio da ideia, como é que faz. Depois que eu formei minha base, aí é um grande problema que a gente encontra às vezes na obra. A maioria das paredes, elas são fora de esquadro. Você nunca vai encontrar uma parede 100% no esquadro. Então o que é que eu faço? Essa medida, geralmente, por exemplo, se a minha porta eu medi, a minha porta deu 50 centímetros aqui de porta. E essa deu 40, eu estou dando um exemplo, 40 de porta. O que é que eu faço? Essa parte menor aqui do meu armário, eu tiro 5 centímetros na profundidade da base, né? Essa aqui eu deixo normal. Mas essa aqui eu deixo menor, 5 centímetros. Por quê? Porque mesmo que a parede do cliente esteja fora de esquadro, ou não esteja 100% no esquadro, esses 5 centímetros aqui que está faltando, na hora que eu encostar esse móvel aqui nessa parede, desse lado aqui, quando eu encostar, aqui vai faltar 5 centímetros, não tem problema. Nos fundos aqui, o que eu faço? Eu coloco um fundo de 6 aqui, nesse móvel aqui. Por quê? Porque quando o cliente chegar aqui na frente, vou explicar aqui para você, ele vai ter essa visão aqui, ó. Vou explicar para você. No meu caso aqui, ó,
Você está vendo o fundo lá? Então o cliente não vai imaginar que daqui para lá está faltando 5 centímetros. O que eu faço? Essa parte aqui maior, eu parafuso na parede, né? Boto em cima da base e dou uns parafusos na parede, para o móvel não mexer. E esse lado lá eu não dou parafuso. Por quê? Porque ele vai faltar 5 centímetros lá de distância. Mas é justamente para me pegar o esquadro da parede, para não correr o risco de chegar lá, botar meu móvel lá na parede e o móvel está fora de esquadro. Aliás, o meu móvel está no esquadro, mas a parede está fora, não encaixar. Ou seja, depois que eu cortei, fiz a minha base do móvel aqui, tirei os 5 centímetros, aí eu começo a montar a minha estrutura. Boto a tábua aqui, né? Boto outra lá e vou formando a minha estrutura. Depois que está pronto aqui, eu quero puxar aqui para cá, aqui já está pronto, para você ver. Aí o que eu faço aqui? Eu pego uma travessa, né? Atravesso uma daqui para lá, para o lado de lá, e pego outra aqui, ó. Aí eu parafuso essa aqui nessa lateral, nessa base maior, parafuso lá nessa outra base aqui, ó. E esse aqui eu parafuso aqui. Você vai ver que aqui não tem nada embaixo. Eu quero que você mostre aqui para mostrar para o pessoal. Ó, mostra ali, ó. Embaixo ali. Olha como é que é essa amarração. Tá vendo? Pode me mostrar mais para frente lá. Ó, essa é a amarração que a gente faz. O lado de lá fica com fundo e esse lado aqui fica sem o fundo, né? Que é o lado que vai ser na parede. Depois que eu fiz esse móvel aqui, aí eu vou botar essas dobradiças, né? Aí eu tiro a medida aqui, né? Tirei a medida da minha porta, por exemplo. Aqui eu faço o quê? Eu tiro, vamos dizer que aqui eu quero deixar aqui a minha porta com 41. Eu corto a porta, eu tiro a medida, deu 41. Aí eu desconto 15 milímetros dessa porta aqui, com mais 3 de brecha, mais 3 milímetros. Ou seja, eu tiro 18 milímetros. Que é para quando essa porta fechar, ficar uma brechinha de 3 milímetros aqui. Esse outro lado aqui não. Esse lado aqui eu tiro a medida exata. Da porta para cá, né? Só dando desconto dos 3 milímetros que fica aqui. Mas eu tiro a medida exata e dou desconto lá de 2 ou 3 milímetros aqui, quando eu encostar essa porta aqui, para não ter perigo de pegar, né? Para ficar essa brechinha aqui, ó, quando abrir. Entendeu? Aí como é que eu coloco essa dobradiça aqui, para você entender? É bem simples. A furação é a mesma, essa furação aqui. Geralmente eu deixo 3 milímetros aqui, da borda até o caneco. Então eu tiro o quê? Deixo 3 milímetros e parafuso. É do mesmo jeito das outras dobradiças, não muda nada. A mesma distância que eu deixo aqui, de 3 milímetros, não muda nada. Parafusei aqui, eu vou e fecho a minha dobradiça. Fecho ela. Depois que ela está fechada, o que eu faço? Eu venho com ela fechadinha aqui. Aí eu encosto ela como se ela estivesse já no canto, certinha. Aí eu venho por aqui, ó. E coloco ela aqui, ó. E coloco ela aqui, ó. Pronto, parafuso como se ela estivesse fechada já. Não dá erro. Pode fazer desse jeito, você não vai ter erro nenhum. Você coloca a dobradiça e coloque ela como se ela já estivesse no lugar. Aí você chega aqui, fura, bota aqui o calço. Mas aí se você não quer fazer dessa forma, quer fazer de uma outra forma, vou lhe explicar para você entender. Vem aqui. Você pega, você mede dessa lateral aqui, deixa eu explicar aqui. Dessa lateral aqui, vamos explicar por aqui que fica mais fácil para ele entender. Você está vendo aqui, você fica aqui que eu vou mostrar aqui por aqui. O que você faz aqui? Você mede da porta aqui, ó, da entrada aqui da tábua aqui, ó, daqui para cá 36 milímetros. 36. Pode colocar 36 aqui e parafusar aqui, ó, 36. Seria 3,5, 3,6 aqui, ó. Você pode botar aqui. E pode riscar aqui também e depois só colocar o calço aqui e parafusar. E encostar a sua dobradiça aqui que vai dar 100% certinho também, sem erro nenhum, viu? Essa aí é uma explicação para você poder entender como fazer esse balcão em L, né? Inferior.
Qualquer dúvida aí, deixe seu comentário. Se você não ficou bem esclarecido para você, deixa um comentário, dê um like ali, curta os nossos vídeos, para a gente estar podendo trazer mais vídeo aí bacana para ensinar você como fazer cozinhas, painéis, todo tipo de móvel projetado, planejado, viu? Qualquer coisa, tirar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, dá um like, compartilhe, nos ajude aí, beleza, galera? Até o próximo vídeo aí, fique com Deus. E aí, galera, tudo? Beleza? Show de bola.